esse livro, novamente, né? Esse livro traz uma revisão de cálculo vetorial interessante, que é o livro do Gabriel Machado, Cálculo Vetorial e Aplicações, certo? E como o Davi pediu exemplos aí, de teorema de Stokes, entre outras possibilidades, né? Aí esse livro ele tem aqui o capítulo 1 como revisão de vetores e sistemas de coordenadas, cilíndricas, esféricas, polares, esse tipo de coisa. Depois ele vai falar de derivadas vetoriais, operações com derivadas vetoriais, e ele traz muitas aplicações em mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, equação da continuidade, equação de Euler, fluxo de energia, momento linear, equação de Navier-Stokes, aplicações do eletromagnetismo. Aí depois ele vai falar de integração escalar e vetorial, né? Aí vamos lá ver se a gente encontra aqui exemplos aqui nessa parte de integração vetorial, que é essa página 623. Né? 623. Tá. Não sei se ele já define algum canto aqui o teorema de Stokes. Comprimento de arco, trabalho de energia, campos vetoriais não conservativos, integrais de superfície, coordenadas retangulares, polares, esféricas, fluxos de campos vetoriais. Tá aqui, o teorema de Stokes tá lá no capítulo 5, cara. Página 839. Tá, porra. Eu não sei se esse livro vai trazer os exemplos que vocês querem, mas ele tem uma teoria matemática de cálculo vetorial bem interessante, né? Tá. Vou botar aqui para ver. Deixa eu botar aqui no programa. Exemplos de Stokes no campo elétrico, por favor, é isso? Tá, eu vejo já isso aqui. Exemplos de Stokes até a aula de campo elétrico. Eita porra, É muito exemplo, viu, cara? Ei, Joel, e uns exemplos também de equação de Dirac. Equação de Dirac? Certo. Aí, como exemplo, né, ele traz aqui o teorema de Stokes, por exemplo, né? Ele traz aqui o seguinte: quanto é a integral sobre um caminho fechado, né, de 2x ao cubo menos y ao cubo dx mais x ao cubo mais y ao cubo dy. Certo? Onde C aqui, né, que é a curva, certo? Ela é uma circunferência descrita por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, você tem que ser uma circunferência dada por isso. E aí, pessoal, como é que a gente faz? Vocês viram isso em cálculo, né? Então, qual seria a ideia aqui de como resolver essa questão? Alguém poderia dizer? Eu só quero calcular a integral, tá? Na curva C, onde essa curva C é uma circunferência de raio 1. Eu poderia muito bem colocar isso em coordenadas polares e tentar resolver isso por coordenadas polares. Quando você coloca isso por coordenadas polares, você tem que lembrar, né, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Vocês lembram disso? Né? E ρ varia de 0 a 1. Né? O ρ estaria variando de 0 a 1. E como você tem uma circunferência, você tem aqui que θ, né, que é a parte angular, varia de 0 até 2π. Certo? E você tem também que x é igual a ρ cosseno θ e que y é igual a ρ seno θ. Acho que vocês viram isso em cálculo 2 em coordenadas polares, como vocês viram. Então, vocês transformam isso em coordenadas polares e tentam resolver por coordenadas polares. Essa é uma opção. Né? A outra opção é você fazer o seguinte. É você escrever isso aqui em forma vetorial e usar o teorema de Stokes. Né? Você tem que escrever isso aqui na forma vetorial e você fazer isso aqui. Ó. Você vai pegar esse vetor, esse componente desse vetor, 2x ao cubo menos y ao cubo, na direção de i, mais x ao cubo mais y ao cubo,
na direção de J, né? Fechou. Escalar dx na direção de I, mais dy na direção de J. Tá? Todo mundo consegue entender que esse vetor aqui, eu vou chamar ele de um vetor, vamos dizer, um vetor R, né? Isso aqui eu vou chamar isso aqui de um vetor R. Tá, isso aqui em amarelo, né? Porque já tem um verde ali. Isso aqui tudo eu vou chamar de um vetor R. Isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é um vetor dr, por exemplo. Tá? Então, você vai ter uma integral, ficaria estranho, né? Um dr e um R. Vou botar aqui um vetor E. Né? Então, você teria a integral do vetor E escalar dr. Todo mundo entende isso aqui? Sobre uma superfície C. Todo mundo entende isso? Tá de boas isso aqui? Tá claro para todo mundo isso? Peraí que eu perdi um pouquinho no E e no R. Tá, eu só disse que o E é igual a isso aqui, ó. O E é igual a esse vetor aqui todinho. Certo? Isso aqui tudo é o E. E eu só disse que esse cara aqui é o dr. Entendeu? Beleza. Pronto. Qual o teorema de Stokes? Qual o teorema de Stokes? Alguém lembra? Você lembra que a integral de E é dr, né? Você pode escrever pelo teorema de Stokes a integral sobre a superfície do rotacional de E, né? Escalar n ds. Vocês lembram disso? Se alguém lembrar disso, podem comentar, né? Então, você pode escrever o teorema de Stokes dessa forma. Então, resolver essa integral aqui é a mesma coisa de resolver essa integral aqui sobre uma superfície. Tá? Você pode decidir resolver essa integral ou esta daqui e dizer que as duas são iguais. Resolvendo essa integral aqui, né? Então, você quer calcular como é que você escreve aqui, ó? Por exemplo, você tem rotacional, a integral de E sobre a superfície C escalar dr é igual à integral sobre uma superfície S do rotacional de E escalar n ds. Tá? Quem é o rotacional de E? Primeira coisa que você tem que fazer. Quem é o rotacional de E? Por que aqui fica em ds? Porque isso aqui seria um N, seria um vetor. A área também seria um vetor, certo? Só que a área, você tem um vetor unitário que ele está sempre perpendicular à superfície. Então, é um vetor normal lá, perpendicular à superfície S, certo? Entendi. Né? E o rotacional, ele gera um vetor. E a integral, quando você calcula a integral, você está calculando a integral de um número, não de um vetor, né? Você está calculando a integral de um número, basicamente. Quando você está pegando aqui, então, para um vetor, você quer dar um resultado de uma área, né? A integral, o resultado é uma área. Né? Você tem como interpretação geométrica sendo a área. Aí você quer dar esse resultado, né? A área, um volume, essas coisas, você quer dar esse resultado na forma de um módulo. Então, você precisa fazer esse produto escalar, entendeu? Acaba você tendo que fazer esse produto escalar. Tá? Isso de uma forma mais simplória possível, né? Que eu estou tentando explicar. Mas, obviamente, esse teorema de Stokes aqui, você tem que acredite que ele é válido, mas isso aqui vocês viram a demonstração dele na aula de cálculo 3. Tá? Então, acredite nisso aqui. Primeiramente, acredite nisso, que isso é válido. Mas vocês viram isso aqui na aula de cálculo 3, né? Que a integral sobre uma superfície escalar dr é igual ao rotacional desse vetor escalar ao ds, né? Só que esse ds pode ser também o dA, né? E o dA você escreve como sendo n escalar dA, tá? E, obviamente, esse dA você vai depender do tipo de coordenada que você está trabalhando, né? Mas quem é o rotacional de E? Aí o rotacional de E, você vai calcular o determinante, onde você vai botar I, J, K, né? Você vai botar D, dx, D, dy, D, dz. Você vai botar aqui o campo na direção x. Quem é o campo na direção x? 2x ao cubo menos y ao cubo.
2x ao cubo menos y ao cubo. Aqui você vai ter x ao cubo mais y ao cubo. E aqui você vai ter 0. É isso que você tem lá, não é? Vamos lá de novo. É isso que você tem? Isso mesmo. Aí você vai calcular o determinante desse cara aqui. Pois não. Uma pergunta. É porque como a gente tá... Nesse caso é um campo vetorial de 2 dimensões, né? É. Ele tá no plano. Isso é o teorema de Green, né? Na verdade. É o teorema de Green, na verdade, exatamente. É que eu acho que a gente queria um exemplo mesmo de, tipo, em 3 dimensões, assim, com uma superfície, um objeto. Um objeto um pouco maior, né? É, porque a gente viu o teorema de Green. Ah, tá. Mas vocês lembram? Eu O não. teorema de Green eu não lembro. É porque eu tô perguntando aqui o tempo inteiro aqui na aula que o pessoal nada responde, mas eu fico... Não, Eu tava comendo por isso, não é. fazendo um lanche. Tá certo. Então aqui, ó. Vamos só terminar essa questão, depois a gente procura um pouco mais avançado, viu, Davi? Aqui, então, você tem esse vetor. Como é que você faz para calcular? Você vai botar a direção I, obviamente, e você vai calcular o determinante tirando essa linha e essa coluna. Então, vai ficar d dy, d dz. Aqui vai ficar 2x ao cubo menos y ao cubo, e aqui fica 0. Tá? Depois, você vai pegar o j. Você não vai colocar o mais, você vai colocar o menos, porque é aqui é 2, 1, 1, 2, né? Então, 1 mais 2 é 3, então aqui é negativo. Tá? Como esse cara é ímpar, então isso aqui seria negativo. Aí aqui você tira essa coluna e essa linha, aí vai ficar ddx, ddz, eu já estava pensando no z no próximo. ddz, e o que fica abaixo do x é 2x ao cubo menos y ao cubo, aqui é z, pensando em z e falando no x. Aqui fica 0. Mas, aqui é 1, 3, 1 mais 3 é 4, então é positivo. A direção K, né? Aí aqui você vai colocar d dx, d dy, 2x menos y ao cubo, x ao cubo mais y ao cubo, fechou? Né? Isso aqui vai ser igual. Se você olhar, ó, você está derivando 0 em função de y, é 0. Você está derivando uma coisa que depende de x e depende de y em relação a z. Isso é 0. Você está derivando uma coisa em relação a x, o 0 em relação a x é 0. Derivando x ao cubo menos y ao cubo em relação a z. Isso é 0. Então, esse resultado aqui, ele vai para 0. Esse resultado aqui, ele vai para 0. Sobrou simplesmente o outro resultado, né? O k. Então, quanto é o k? A derivada desse cara em relação a x é 3x ao quadrado. K3x ao quadrado. A derivada desse em relação a y ficaria menos 3y ao quadrado. Fechou? Então, o que você está dizendo para mim é o seguinte, que a integral de E escalar dr é igual à integral sobre a superfície do rotacional de E, que é 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado, na direção de K, escalar n ds, tá? N ds. Aí eu pergunto a vocês, quem seria ds? E quem seria n? Se você está pegando que o teu comprimento lá não é um comprimento de uma circunferência, obviamente a tua superfície é um círculo de raio unitário, onde x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, certo? Então, esse cara aqui, ele some, né? K escalar n, isso aqui vai dar 1, né? E você teria aqui, então, a integral sobre a superfície, que seria uma integral dupla, tá? Aí seria uma integral dupla. Uma integral dupla. Aí a gente teria aqui 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. ds, que é dx, dy. Certo? Veja que se o n estiver na direção de k, você tem que a superfície está em x e y. Se o k estiver na direção k, não, né? Se o n estiver na direção de i, a superfície
é perpendicular a isso, né? Então, estaria na direção de y e z, tá? Então, sempre que isso acontece, certo? Aí eu pergunto a vocês, quem são os limites de integração aqui dessa superfície? É a única coisa que a gente precisa definir aqui. E aí, galera? Para ser de menos 1 a 1, né? Não? Ou de 0 a 1. De menos 1 a 1, quem? Não, 0 a 1, que é o raio da circunferência. De 0 a 1, o raio da circunferência. Isso se você colocar em coordenadas polares. Pois é, melhor utilizar coordenadas polares, né? Se você colocar em coordenadas polares, vai para 0 a 1. Se você não colocar em coordenadas polares, como é que você faz aqui? Você pode dizer que x ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado, ou seja, que x estaria variando de mais raiz de 1 menos y ao quadrado, e teria também aqui menos a raiz de 1 menos y ao quadrado. Não sei se vocês lembram disso, né? E que y estaria variando, seria maior ou igual a menos 1 e menor ou igual que 1. Vocês lembram disso? Vamos resolver a integral dupla? Sim, né? Suponho eu que sim. Então, é só substituir e resolver a integral dupla, né? Tá? Faz polares, por isso, pelo amor de Deus. Se você fizer por polares, aí fica mais fácil, né? Que você teria aqui a integral dupla de 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Eu não sei se eu acertei aqui, cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que esse cara aqui não é menos, não. É mais, ó. Esse cara aqui vai dar menos, esse aqui vai ficar mais, ó. Repara, ó. Ele tem 3x ao quadrado menos, aí tem ddy de menos y ao cubo. Aí menos com menos fica mais. Tá? Então facilita mais ainda a vida. Aqui é mais. Aqui é mais. Polares facilita mais ainda a vida. dx, dy. Aí se você for fazer por polares, você lembra que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Como x ao quadrado mais y ao quadrado é 1, então você está dizendo que ρ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Né? Como você está pegando a circunferência completa, então θ está variando de 0 até 2π. Né? Aí, e você lembra também que dx, dy, pelo jacobiano, eu acho, é ρ, dρ, dθ. Vocês lembram disso, né? Tudo isso aqui vocês lembram, né? Isso aí sim. Pronto. Então, isso aqui vai ficar de 0 a 1, 0 a 2π, né? De 3ρ ao quadrado, que ficaria ρ ao quadrado, ρ, dρ, dθ. É só substituir agora, integrar, resolve isso aqui. Tranquilo. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes a integral de 0 a 1, 3 vezes 2π. Professor. Pois não? Conta, né, o limite de integração. É para ser 0 a 1, depois 0 a 2π, né? Tanto faz aqui, porque... Tanto faz aqui... Porque o dp de 0 a 2π. Sim, é verdade. Isso aqui, né, troca. Isso aqui é verdade. Porque como eu botei, tem razão, você tem razão. Isso aqui troca, né, esses dois caras aqui. Porque como eu botei aqui primeiro em relação a 2π, então isso aqui primeiro é em relação ao θ. Você tem razão. dθ, dρ. Então ficaria 2π, porque nada depende aqui de θ, né? Então você só faz integrar de neto, bota só a diferença do intervalo. Aí ficaria 0 a 1 de ρ ao cubo dρ. Isso aqui vai dar ρ à quarta sobre 4. Então vai ficar 6π sobre 4, ρ à quarta, variando de 0 até 1, que isso aqui é 1. Então isso aqui dá 3 meios de π. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Até agora sim. Até agora sim, né? Isso aqui tudo vocês já viram, né? Então, supostamente, vocês já sabem tudo isso, né? Vamos ver se a gente pega mais um exemplo aqui. Você tem aqui um exemplo aqui, principalmente envolvendo campo elétrico aqui. Não sei se esse livro aqui vai trazer isso, mas a gente pode tentar ver. Esse aqui não dá para usar não, porque ele pede para encontrar a forma integral da lei de Faraday. Vocês não viram ainda a lei de Faraday.
Obtenha a forma integral da lei de Ampère. Vocês não viram a lei de Ampère. Obtenha a forma integral da lei de Ampère-Maxwell. Vocês não viram isso. Dado um campo elétrico, determine a corrente que atravessa a superfície, situado no ponto tal, veste coisa. Isso aqui também não vai ser legal. Isso aqui não é matemática, isso aqui tem mais exemplo físico do que matemático. Tá. Aqui nos exercícios, ele traz uma questão que é o seguinte. Considerem um campo qualquer, tá? Vamos botar aqui um campo B, um campo qualquer. Dele dado por seguinte. Você tem aqui Z menos X mais X ao quadrado. Isso na direção de I. Menos 2x Y mais X na direção de J. Mais Z sobre Z mais 2 na direção de K. Isso tudo vezes um tempo T, onde T é o tempo e S é a superfície circular definida no contorno x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você tem T sendo o tempo. Tá? Você tem S, a superfície que você está trabalhando, é a superfície definida por uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E ele pede para achar o fluxo de B. Ele pede para achar o fluxo, certo? Lembrando que o fluxo é igual à integral de B N B escala ds, se eu não me engano, né? É Bn escala ds. Aí ele pede outra coisa, a primeira coisa ele pede isso, certo? O fluxo. A outra coisa que ele pede, acha a circulação de B. Quando ele fala para achar a circulação de B, ele pergunta quanto é o rotacional de B, tá? Acha a circulação de B em torno de C. Certo? Então, ele pergunta quanto é o rotacional de B em torno de C, ou seja, então ele está perguntando como é que esse campo se comporta nesse comprimento, né? Comprimento C. Beleza pura? Todo mundo entendeu as perguntas aqui? Pode repetir, professor? Posso, cara. Primeiro, acha o fluxo, né? Esse sigma aqui, né? De B através da superfície S. Pode ser útil mudar as coordenadas. Né? A outra coisa que ele pergunta, há uma fé induzida no circuito C? Isso aqui a gente não tem como descobrir agora, nesse momento. Outro momento, quem sabe. Então, ele pergunta, acha o fluxo de B. Pronto. Então, ele quer saber quanto é o fluxo. Quando você fala em fluxo, é a integral de B N ds. É a integral de como é que o campo está passando na seção transversal. De quanto de campo está passando na seção transversal. Isso é fluxo, definição de fluxo. Tá? Então, é a integral sobre uma superfície desse campo. Né? Se eu não me engano, eu só não sei se isso aqui é uma superfície fechada. Certo? Vamos botar aqui fechada aqui só para garantir. Então, uma seção transversal. Aí ele pede, para depois de você calcular o fluxo, ele pede para você calcular a circulação, né, de B. Então, quando ele fala circulação de B, ele está perguntando quanto é o rotacional de B. Tá? Se ele quer saber a circulação de B em torno de C, então ele está perguntando como é que o vetor campo aí, você está pegando esse campo aí, está se comportando durante esse circuito aí, que é o circuito dessa circunferência, né? A borda da circunferência. Então, quando você fala da borda da circunferência, você está perguntando quanto é a integral de BDR. DR, né? Circulação, você está perguntando quanto é o rotacional. Tá? Rotacional também está relacionado à circulação. Se aquele campo é circular ou não. Acha a circulação de B em torno de C. Calcula o fluxo do rotacional de B através de S. Calcule o fluxo do rotacional de B através de S. Quando você fala que você quer calcular o fluxo do rotacional de B, na realidade você está dizendo para mim o seguinte,
O fluxo é definido como sendo o vetor que você está utilizando, né, escalar n ds. Então, ele pergunta quanto é essa escala. Beleza pura? Tá claro para todo mundo? E aí, Davi, ficou claro para ti as perguntas? Eita. Esse problema é um pouco avançado, não? Hã? Um pouco avançado, não? É um pouco avançado? É isso que tu disse? Mas veja, eu não estou falando nada de fisicamente, certo? É só matemática isso aqui, é só revisão de cálculo. Tá? Eu não estou nem definindo, por exemplo, FEM, que esse B é um campo elétrico, um campo magnético, né? Campo magnético nesse caso, né? De um fluxo de um campo magnético, eu não estou definindo essas coisas, né? Só estou perguntando para ti o seguinte, ó. Você tem um vetor, como é que você calcula o fluxo de um vetor? Né? O que é fluxo? Fluxo do campo vetorial. Do campo vetorial. Como é que você calcula o fluxo do campo vetorial? Divergente, professor? Teorema divergente, né? Você vai usar o teorema divergente. Aí depois, você pede qual é a circulação. Quando você fala circulação, você está falando de quê? Interpretação geométrica. Seria o quê? Rotacional? Rotacional. Né? Se você quer em torno de uma linha, né? de um comprimento, então, seria essa integral de B escala dr. Como é que em torno desse comprimento C. Né? E se você quer o fluxo do rotacional, o que significa isso? O fluxo de um rotacional? Né? É o teorema dos Stokes. Rodando? O teorema de Stokes, exatamente. Então, o que você tá fazendo é essa brincadeira aqui. Em cada um desses pontos, você vai fazer isso. Aí, o tempo T, ele deu por quê? Porque ele vai perguntar sobre a FEM, que a gente aqui vai considerar como esse T como sendo uma constante, tá multiplicando. Tá? Quando a gente fala de física, aí sim, a FEM, né, induzida, depende desse tempo T, né? Que a gente aí teria que ver que a FEM é a derivada do fluxo. Né? Aí, quando você derivar em relação ao tempo, aí teria um T aí o negócio aparecia. Mas Só que o tempo seria tipo de parametrizar a curva, não? Tá, mas aí você está pensando em cálculo, né? Uma forma de você parametrizar, né? Aqui não, aqui é porque na física você tem quatro dimensões, né? São 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Aí ele entra com uma dimensão... Falei que era complicado. Aí ele entra com uma dimensão a mais, entendeu? Só que a gente não vai trabalhar como ela, vai considerar ela como se fosse uma constante. Entendeu? Nesse caso. Ou seja, para resumir, a gente pode até fazer isso aqui, ó. Resumiu, né? Ficou mais fácil. E agora, como é que a gente resolve? Como é que calcula o fluxo, pessoal? É um cilindro, né? O que ele quer. É uma superfície, né? A superfície que ele está pegando, a superfície circular definida no plano XY pelo contorno C. Ok. Tá. Então, tá. Então, você tem esse campo aqui, é dado por isso, eu vou copiar ele aqui, vou colocar aqui na outra página. É esse campo aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vou botar aqui mais embaixo. Né? Só para a gente não esquecer quem é o B. Aí ele pede o fluxo. Então, o fluxo você vai repetir aqui o B todinho. Isso aqui vai ser a integral do B, né? Que aí você teria aqui o B escalar dr, ou seja, você vai ter aqui a integral de z menos x mais x ao quadrado dx, né? Escalar dr, né? Menos, aí aqui você vai ter 2xy. Esse menos é assim mesmo? Só conferir aqui. É isso mesmo. Então, bota essa porra assim mesmo. Menos 2xy menos x mais x assim, vai botar assim, dy, mais z mais 2, dz. Então, como é que eu resolvo essa integral? Cálculo rotacional, né? Ainda tem aqui o teorema fechado, aqui sobre uma superfície, né, S. Pode ser, cálculo rotacional. Quem é o rotacional de B?
E JK. E JK. Aí você coloca aqui DDX, DDY, DDZ, né? Aí aqui você vai colocar cada uma das componentes, aqui vai ficar Z menos X mais X ao quadrado, aqui vai ficar menos 2XY mais X, aqui vai ficar Z mais 2. Fechou? Né? Aí agora tem que fazer aquela brincadeira, né? Em I você teria essa derivada em Y que dá 0. Aí você teria essa derivada aqui em Z que dá 0. Então 0 mais 0. I. Então não precisa colocar. Aqui eu vou botar em verde aqui para ver. Vou botar azul. Todo mundo entendeu? Porque essa derivada aqui dá em Y, né? Você está derivando Z mais 2 em relação a Y. Então, isso é 0. Você está derivando em relação a Z menos 2x. Aí isso aqui é negativo, né? Bem aqui, né? Menos x, né? Isso aqui é menos x. Menos 2x menos x em relação a z. Isso é 0. Agora, em j, você estaria derivando essa parte aqui em z. Em j, você estaria derivando isso aqui em z, que dá 1. Aí você estaria derivando isso em x, que dá nada, né? Então, ficaria só j. Ficaria só j. E agora você estaria derivando em j, agora seria k, né? K cancelar isso com isso, aí teria derivada disso em relação a x, que daria menos 2, menos 2xy mais x, 2xy mais x. É isso mesmo. Menos 2, menos 1, que isso aqui daria menos 3, mais menos 3. Aí agora você teria essa derivada aqui em relação a y, dá só isso mesmo. Então vai ficar menos 3k. Menos 3k. Esse é o rotacional, concorda comigo? Todo mundo entende isso? Pode falar, Matheus, pode falar. Repete a última parte, por favor. A última parte você tira aqui essa linha, a linha em relação a K e a linha em relação a I. Aí você vai pegar esse cara e vai derivar isso aqui, ó. Tá? Então, isso é derivada disso. Ah, ficou menos 2y, né, cara? Foi mal, ó. Você tem razão. Isso aqui é menos 2y menos 1. Isso. E aí, depois você está derivando esse cara, né? Está derivando esse cara com relação a y. Isso aqui, ó, não tem y, então isso aqui dá 0. Vai ficar menos 2xy na direção de k. Beleza, puro? Agora sim. Concordam? Tudo de boas? Todo mundo entendeu? Uhum. Sim. Pronto. Então, aí, calculei o rotacional. E agora, Felipe? Só a dúvida. Tinha uma regra, que eu não me engano, que quando você... Acho que você excluía a linha a coluna do J, você tinha que inverter o sinal. Mas eu já fiz isso, cara. Já? Já, porque, veja, se eu pegar primeiro em relação a x, ó, dá 0. Né? Em relação a x, isso aqui dá 0. Depois vem em relação a y. Em relação a Z. Aí teria 1, né, ó. Certo. Aí eu botei aqui, foi positivo, foi? Foi. Mas esse cara aqui veria negativo, né? Porque se eu não me engano... sim, tá certo. Entendeu? É por isso que eu comecei pelo Z. Eu vim primeiro pelo Z e depois fui pelo X. Errado, coloquei já lá. Pronto, é agora, cara. Calculei o rotacional. E agora? Faz o quê? Aplica na integral, né? Não? Mas por que eu vou aplicar na integral? Você não substitui as componentes, não? Mas por que eu vou substituir? Aí eu só aceitei. Eu tô chutando. Tá. Você observa isso aqui, ó. É sobre uma superfície. O teorema de Stokes é sobre uma linha. O teorema de Stokes, você pega C, né, do B escalar dr, por exemplo, B escalar dr, isso aqui é igual à integral sobre superfície do rotacional do vetor B escalar NDR, NDS, né? Já o teorema do divergente, isso aqui é o teorema de Stokes.
Já o teorema do divergente, alguém lembra como é que é? A integral sobre um volume V do divergente do campo, né? TV, certo? Tá aqui de tal, né? Que é para representar o volume, tá? De tal. Isso aqui é igual a integral sobre uma superfície fechada do B escalar em ds. Você entendeu que existe uma diferença? Sim, sim. Tá? Então, aqui, ó, você tem uma rotacional, uma integral sobre uma superfície fechada de B escalar dr. Né? B escalar ds, né? Bn ds. Então, você tem isso aqui. Ou seja, você não tinha calculado era o rotacional, mas sim o divergente. Aí depois substituía, entendeu? Ah, sim, sim. O rotacional seria se fosse um comprimento. Então, vamos voltar lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Calcular o divergente de B. Quem é o divergente de B? E aí, Felipe? Se eu não me engano, eu me lembro que tinha derivada parcial no meio do divergente, mas... Agora onde é, eu não sei mais não. Divergente Você é você deriva, fazer plano escalar com as parciais. É o Sai. que o Felipe me disse. você vai fazer isso aqui, ó. Você vai derivar a primeira componente em relação a x. Você vai derivar a segunda componente em relação a y. Esse aqui vai ficar menos, né? Tem um menos bem ali. 2xy mais x. Fechou, fechou. E a terceira componente em relação a z. É só isso que você vai fazer. Tá? Isso é o divergente. Então, quando você olha aqui, essa primeiro resultado... É que eu tava lembrando com a equação potencial, com aquela parte do potencial, que você tinha que achar a equação que meio que fosse equivalente à força potencial do campo, uma coisa assim. Tá, eu acho que eu entendi a sua observação. Né? Você está olhando em relação ao gradiente, né? É, eu tava confundindo com isso aí. O gradiente. Pronto, então aqui você está derivando isso aqui em relação a x. Todo mundo entende que isso aqui é 2x menos 1, correto? Está derivando a primeira componente em relação a x. 2x menos 1. A segunda componente em relação a y. Então isso aqui ficaria menos 2x. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Sim, sim. Ok. A terceira componente você está fazendo em relação a z. Mais 1. Deu quanto divergente? 0. Que coisa, né? O que é que significa dizer isso? Que o fluxo não tem fluxo? Pois é, pelo que a gente está vendo aqui pelo teorema do divergente, o fluxo não tem fluxo, né? A não ser que eu esteja cometendo algum erro aqui, mas pelo teorema do divergente, a gente tem isso. E o resultado é nulo. Beleza pura? Né? Aí ele fala para mudar as coordenadas. Aí se a gente fosse mudar as coordenadas, daria para colocar coordenadas cilíndricas, né? Se a gente for resolver essa integral aqui, resolvendo ela na marra, pelo divergente a gente tem que é zero. Isso aqui vamos guardar, depois a gente utiliza, tá? Esse resultado. Eu posso fazer assim, né? Eu posso botar em outra folha, né? Pronto. Fazer aqui em outra folha. Se eu pegar aqui, então, isso aqui dá zero. O que é que eu ia fazer? Fazer na marra, né? Essa integral ali em cima. Aí, para a gente poder fazer ela, como ela é tridimensional, a gente teria que fazer uma escolha de uma mudança de variável, né, a mudança de coordenadas tridimensionais. Ou seja, a gente poderia escolher, por exemplo, coordenadas cilíndricas. Aí, coordenada cilíndrica, ρ, x é igual a ρ cosseno θ, y é igual a ρ seno θ, e z é igual a z. Né? Então, a gente tem isso. Aí, substituindo aqui, você teria aqui a primeira parte. Você teria z menos x
mais x ao quadrado. Z menos x mais x ao quadrado. Se eu não me engano, é esse que tem aqui, né? Z menos x mais x ao quadrado. Aí z menos x mais x ao quadrado, isso aqui dá... Isso aqui dá quanto, hein? Z menos x mais x ao quadrado. Isso aqui dá z menos ρ cosseno θ mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, certo? Aí o outro lá, você teria 2xy mais x. Né? 2xy mais x. Isso aqui dá ρ ao quadrado cosseno de θ, seno de θ. Mais ρ cosseno θ. Aí tem duas vezes. E o outro lá você tem z mais 2, que isso aqui é z mais 2. Né? Substituindo, aí você teria essas integrais aqui, como se fosse o fluxo, como se fosse a integral, né, de z menos ρ cosseno θ, mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aqui você tem dx. Quem é dx? Se x é igual a ρ cosseno de θ, dx significa dizer que é ρ, né, cosseno de θ de ρ, cosseno de θ de ρ, mais ρ, no caso menos, fica menos, que é a derivada do Pessoal, não entendi o que o senhor está fazendo. Eu estou substituindo por a mesma integral lá em coordenadas polares. Estou fazendo a mesma coisa para coordenadas polares. Mas na vetorial ou depois da igualdade do teorema divergente? Aqui, ó. Ah, tu tá fazendo essa porque não aplica, usa o teorema de divergente aí faz com já com o divergente. Essa Porque substituição. o resultado aqui deu zero e eu quero garantir que esse resultado seja zero. Ah, Né? O que eu fiquei meio perdido nisso. Né? Porque, veja, que a derivada aqui de y aqui ficaria 2x. Quando o resultado dá zero, eu desconfiei, entendeu? Só por isso. entendi. Aí o senhor tá tentando fazer a força bruta aí? É isso, na força bruta, para poder demonstrar que é o mesmo resultado. Certo. Né? E tá fazendo a força bruta, fazendo em polares, por exemplo, aí você teria que substituir aqui dx, ó, tá vendo? Ó? X aqui você teria dx, né? Aí a derivada de ρ, a cosseno de θ de ρ, a derivada do cosseno é menos o seno, aí ficaria ρ seno de θ, aí você substitui aqui. Então vai ficar cosseno de θ de ρ menos ρ seno de θ de θ, né? Mais a segunda parte aqui. Isso aqui vai demorar, cara. Isso aqui dá trabalho. Segunda parte deu o quê, hein? Deu 2ρ ao quadrado, cosseno de θ, seno de θ, ρ, cosseno de θ está negativo também. Então, isso aqui você teria mais, aí menos, 2ρ ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, mais ρ, mais não, menos. Esse menos vem lá do menos lá. Ρ, cosseno θ, fechou. Aí aqui teria dy, né? Aí no lugar do dy, você vai ter ρ, não, você vai ter a dy é ρ seno θ. Então, você vai ter seno de θ de ρ, e depois você vai ter mais ρ cosseno θ de θ. Fechou. Mais a outra parte que é em z, que não muda nada, né? Que é z mais 2 dz. Certo? E, rapaz, e agora a gente ainda tem que colocar os intervalos, né? Aí, os intervalos, ρ está variando de 0 até 1, né? Porque é uma circunferência, superfície, essa é uma circunferência de raio 1, né? E você teria aqui o teu θ variando de 0 até 2π. Certo? Agora o z está variando de quanto a quanto? Bom, eu não sei quanto é que está variando o z.
porque aqui ele não comenta, ele só diz que essa é uma superfície circular definida no plano XY. Será que eu posso dizer que Z é zero? Vou deixar isso aí. Vou deixar em função de Z aí, depois a gente vê o resto. Bom, voltando aqui na próxima página, então a gente tem essa integral todinha aqui, ainda tem que separar ainda quem é que θ, quem é que é ρ, colocar tudo no mesmo plano, né? Então você teria seno de θ, aqui ρ, seno θ, cosseno θ vezes ρ, colocar tudo no mesmo canto, para depois fazer essa integral. Eu vou tentar aqui fazer isso logo aqui, para depois levar para a próxima página. Isso aqui vai ficar... O César está perguntando, não tem resposta no final do livro, não? Se tem resposta final do livro, é porque ele está cansado, é 5.4, capítulo final aqui. Vamos ver se tem aqui. Equações diferenciais aplicadas, não. Isso aqui está falando do outro livro. Isso aqui é um índice remissivo. Referência bibliográfica. Não, tem não, César. É o livro raiz, cara. Tem não. Mas, enfim, a ideia é essa, né? Aqui é continuar, é fazer conta aqui até dar uma dor, né? Então, você ainda vai ter que fazer, ó, juntar o que é ρ com ρ, né? Que é ρ com ρ, multiplicar todo mundo aqui, botar tudo que é de ρ no mesmo espaço, aí integra em relação a ρ, integra em relação a θ, integra em relação a z, né? E depois você soma tudo. Você vai ter que fazer tudo isso aí com todos. Isso dá um trabalho grande, né? Um trabalho bem extenso. Mas, enfim. Mas dá certo, né? E o teorema de Stokes, você teria que fazer exatamente essa outra brincadeira, né? Para você calcular aqui, qual é a página aqui? Tá aqui. Então, você calcular esse cara aqui, você tem que, no lugar de você colocar isso, você vai colocar o rotacional de B. Rotacional de B, então a integral sobre a superfície S do rotacional de B escalar n ds, certo? Aí, veja que n está na direção de Z, né? Por que n está na direção de Z? Por que n está na direção de K? Porque ele fala que a superfície está no plano XY. Não, acha o fluxo através da superfície S. Essa é uma superfície circular definida no plano XY. Então, o vetor normal a essa superfície está na direção de K. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Tá? Tá, todo mundo entende isso, né? Tranquilo? É pelaquela regra lá, João, da mão, coisa assim? A regra da mão, a regra da mão direita, né? E também a regra também do seguinte sentido, que o produto vetorial, quando você tem K, ele é perpendicular a I e é perpendicular a J, tá? Então, I vetor J é igual a K. E K significa dizer que ele vai ser perpendicular tanto a I como a J, né? Então, se ele está no plano XY, significa dizer que o vetor que é perpendicular ao plano XY é o vetor que está saindo, o vetor normal, né? Está saindo daquela superfície. E o vetor que está saindo daquela superfície, que é normal essa superfície, é um vetor que é perpendicular tanto ao plano X como ao plano Y, ao mesmo tempo. Logo, esse vetor está na direção de Z, né? Ou seja, é o vetor K. E se você voltar aqui para a tua expressão, lá do campo magnético, ele tem dois y mais 1 na direção de K e tem uma direção J aqui. Então, você teria a integral sobre uma superfície S de J menos 2y mais 1 na direção de K, escalar a K, e a superfície S está na direção de X e Y. Né? É fácil entender que esse cara aqui vai ser menos a integral sobre a superfície S de 2y mais 1 dxy. Todo mundo entende isso? Tá de boa? Tá fácil? Todo mundo conseguiu entender?
E aí, galera, vocês conseguiram entender o que foi feito? Pensando aqui, você conseguiu, acho que até agora não. Até agora não. Tá, você entendeu que eu substituí aqui o rotacional de B, esse cara? Entendi. Você entendeu que o N é K e o S está no plano XY? Entendi. Pronto. Então, você entende que J vezes K, escalar K, J escalar K, produto escalar, entre esses vetores unitários é zero? Sim. Pronto. E você entende que K escalar K, o produto disso é 1? Sim. Então, esse cara com esse cara é 1, esse cara com esse cara é 0. O que é que sobra? Sobra só o menos, né? Que tá a favor da integral e 2y mais 1. Isso. dx dy. Beleza. Beleza. E agora, o que é que a gente falta para resolver? Resolver a integral só? Só. Como é que resolve essa integral? Polares. Pode ser polares ou pode ser retangulares, não importa. Você só tem que lembrar que a superfície S é uma superfície definida por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aí, de alguma forma, isso tem que entrar no intervalo de integração. Né? Você só tem que lembrar isso. Se você colocar por polares, aí você vai ter que fazer aquela velha brincadeira, né? Onde y é igual a ρ seno de θ. Aí você teria que substituir y por ρ seno θ. Aí você substitui isso, faz aqui essa... então, ali vai ficar menos a integral sobre a superfície S. Ρ está variando de 0 até 1. θ está variando de 0 até 2π. Né? Aí aqui vai ficar 2 vezes y, que é ρ seno θ, mais 1. Né? Aqui vai ficar ρ de θ. Aqui, só para poder garantir aqui esse negócio do intervalo. Né? Aqui, ρ de θ, que é o dx dy, né? E a gente calcula lá pelo jacobiano. Então, isso aqui vai ficar 0 até 2π, 0 a 1, certo? Você faz a multiplicação, resolve esse negócio, só que você tem aqui, vai ficar menos, bora, macho, menos, aí aqui vai ficar a integral de 0 a 2π do seno de θ de θ, vezes a integral 0 a 1 de 2 vezes ρ ao quadrado de ρ, mais a integral, que é mais 1 aqui, né? De 0 a 2π, integral de 0 a 1 de ρ de θ. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu isso? Tá beleza, pessoal? Sim. Tá indo. Tá indo, né? Isso aqui é 0, né? A integral de 0 é 2π de seno de θ, né? É 0, né? É uma função ímpar. Quando você tem uma função ímpar, você faz duas vezes a metade ou é simplesmente 0 com intervalo assimétrico? Porque esse intervalo aqui é simétrico, né? Vocês lembram disso? Não. Eu também não, cara. Mas tem esse negócio da função ímpar, né? A função seno é função ímpar. Quando é função ímpar, quando é função par, e o intervalo é simétrico. Nesse caso aqui, o intervalo é totalmente simétrico, né? Porque aqui você teria menos cosseno, né? Isso aqui vai dar menos cosseno, variando de 0 até 2π, né? Quando o cosseno for 2π é 1, quando o cosseno for 0 é 1, aí 1 menos 1 dá 0, né? Isso aqui cancela logo de cara, assim. Mas aí eu não lembro, por conta que aquela função é ímpar, quando você acontece isso, não sei se é 2 vezes a metade do intervalo. Eu não lembro disso direito. Vocês teriam que dar uma conferida. Acho que vocês viram isso lá em cálculo 1. Aí faz tempo que eu não aplico isso. Aí aqui você tem 0 a 1 de ρ, e 2 vezes ρ. Então, que vai dar 2 vezes ρ ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Isso aqui dá 2 terços. 2 terços vezes 0 é 0. Mais, aqui dá 2π de ρ ao quadrado sobre 2. ρ ao quadrado sobre 2. ρ ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Cancela esse 2 com esse 2, então
Fechou aqui. O resultado final ficaria menos π. Belezinha, pessoal? Beleza. Resumindo, certo? O que é que vocês têm que tomar cuidado? Que essas integrais, elas são iguais, né? Ou seja, que você fazer a integral para uma superfície fechada de b escalar n ds, isso daqui é igual a integral sobre um volume do divergente de b, né? Divergente de b de tal. Ou que a integral sobre um caminho fechado de b escalar dr, isso aqui é igual à integral sobre uma superfície do rotacional de b escalar nds. Tá? Essas integrais, elas são iguais. Né? E aqui tem a ver com o teorema do divergente, o teorema do rotacional. Tá? Então, você calcular esse cara é a mesma coisa que você está calculando esse cara. Calcular este é a mesma coisa que está calculando este. Existem exceções à regra, né? Mas aí a gente teria que estar trabalhando com alguns pontos, por exemplo, que a gente teria que estar mexendo com a origem, algum tipo de classe de função que não valida, né? Esses teoremas. Mas, em geral, isso ocorre. Beleza pura? Esse livro ele traz, então, poucos exercícios relacionados a isso, tá, Davi? Talvez o livro do Sturt de cálculo 2 talvez tenha alguma coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Tem. É o que a gente usava em cálculo 3. A gente chegou até o teorema do divergente, né? Cálculo vetorial, campo vetorial, equações diferenciais, derivadas parciais, funções vetoriais, geometria, integrais múltiplas, integrais triplas, integrais de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, teorema fundamental de Linha, teorema de Green, teorema rotacional divergente, 985. 985. Faz tempo que eu não resolvo, né? Uma integral desse tipo, cara. Não é mais dessas curras, não. 965. 975. Aí ele fala aqui que a função é diferenciável, né? Que vocês viram isso em equações diferenciais. O teorema de Green está aqui. Que ele define isso em 2 dimensões. Ele faz isso em teorema de Green, traz alguns exercícios, vocês viram isso, né? Aí tem o rotacional, né? Ele define o rotacional do vetor na página 985, e depois ele define o rotacional desse vetor. Ele fala que quando o rotacional de um campo contínuo, né, de um campo vetorial conservativo, você tem que ser rotacional igual a zero. Então, se f for um campo vetorial definido em todo o R3, cujas funções componentes tenham derivadas parciais de segunda ordem contínua, e o rotacional de f igual a zero, f será um campo vetorial conservativo, né? Ele define isso. Aí ele vai definir o que é divergente, isso você já viu, né? Aí ele traz o teorema do divergente, como a gente já começou a conversar. Cadê aqui? Isso. O teorema sobre a superfície, sobre um caminho de f escalar dr é igual à integral do rotacional de f escalar. Pois não? Tem um site do IME da USP que traz as questões de cálculo 3. Com a resposta até. Legal, cara. Já vai fazer, já vai dar uma olhada já, tá? Aqui achei os exercícios aqui. Mas agora vai ver delta de Dirac, né? Tá, entendi. A gente Você vai ver. tava aprendendo. Deixa eu só mostrar uma questão aqui, aí a gente vai ver essa parte de delta de Dirac, né? Que ele vai falar o seguinte, que você tem f de x, y, z,
igual. É engraçado que esse livro ele não traz tantos exercícios não, cara, dessa parte não. Ele fala só que você tem uma função aqui, basicamente, z cosseno de y na direção de i, que é legal esse negócio de campo conservativo, cara. x, y, que a gente vai ver isso muito em física. xz. xz, seno de y, na direção de j, mais x, cosseno de y, na direção de k. Ele pergunta se f é conservativo, tá? Aí o que é que acontece? Quando você fala que f é um vetor e ele é conservativo, né, na física isso é bem utilizado, porque quando você tem uma força, essa força é conservativa, você tem uma implicação direta a conservação da energia, né? Então, para você descobrir se a energia do determinado sistema ela é conservada, você tem que ver que o vetor que está gerando aquela força, né? O vetor força, se essa força é uma força conservativa. Para saber se essa força é uma conservativa, tu tem que calcular o rotacional dessa força. Se o rotacional dessa força for igual a zero, ou seja, se a força for irrotacional, então a energia ela é conservada, tá? Então, por exemplo, se ele deu essa função, você quer saber se a força é conservativa, você tem que calcular o rotacional. Só calcular o rotacional. Calculou, demonstrou que é igual a zero, então a energia do teu sistema ela é conservada. É bem interessante esse tipo de coisa aqui que o livro trouxe aqui, né? Mas eu acho que aqui ele não traz a função delta de Dirac, né? E lá na frente é que ele vai falar de integrais, exatamente. Lá na frente ele vai falar que é de integrais, que como você cria esses exercícios, tá, Davi? Lá perto da página 1000. A função delta de Dirac, que o César pediu, né, que são exemplos, né, que ele pede, certo? Primeira coisa, cara, que a gente vai descobrir é uma coisa chamada distribuição de probabilidade. Vocês viram isso em estatística, né? Uma função FDP, distribuição de probabilidade. Uma função de distribuição probabilidade. Probabilidade. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso aqui, né? Função de distribuição de probabilidade. Aí, quais são, quando você olha para a distribuição de probabilidade, quais são as propriedades? E aí, César? Quais são as propriedades de uma distribuição de probabilidade? Quando você fala em probabilidade, tá? Ela pode ser maior do que 1? Não. Ela pode ser menor do que 0? Não. Então, veja que a integral da distribuição de probabilidade, a integral da FTP, né, a função de distribuição de probabilidade, né, ela tem que ser, a integral, quando você integra ela de menos infinito até mais infinito, ela tem que ser igual a 1. Tá? Se você integrar em todo o espaço, ela tem que ser igual a 1. Então, ou seja, o que você está definindo, você está encontrando a probabilidade do evento acontecer em todo o espaço. Então, quando você calcula a probabilidade do evento acontecer em todo o espaço, isso aí é igual a 1. Né? O que significa dizer isso? Que uma integral ser igual a 1. Qual é a interpretação geométrica disso? Alguém lembra qual é a interpretação geométrica da integral? Se eu calcular a integral... Então, a área debaixo da função. Da área debaixo da função. A área do gráfico é 1, então, não é isso? Da distribuição de probabilidade, menos infinito até mais infinito, certo? Aí, quando você fala em propriedades da função delta de Dirac, ela é definida exatamente dessa forma, que é a integral de delta de x, dx, de menos infinito até mais infinito, isso aqui é igual a 1. Tá? O que significa dizer isso? Que você está integrando uma função de menos infinito até mais infinito e a área abaixo da curva é igual a 1. Então, é como se ela fosse uma distribuição de probabilidade. Tá? E outra coisa interessante, só que essa função, ela também representa uma função escada, né? Uma função, não é nem tanto uma função escada, é uma função degrau, né? Eu acho que esse é o nome, né?
que você tem como pegar ela aqui, por exemplo, se você disser que é delta x menos x0 vezes a f de x0, a f de x, por exemplo, né, e integrar isso, né, você teria isso aqui, a f de x0. Então, é a forma de você sair de um sistema que depende de x e ir para um sistema que depende de x0. É como se você estivesse fazendo uma mudança de coordenadas aí, tá? Ou não é nem tanta mudança de coordenadas, é uma mudança de sistema, né? Você está trabalhando, por exemplo, se você estiver trabalhando aqui com a parte de frequência, né? Você pode botar uma questão temporal, multiplicar por uma delta e sair da frequência e ir para tempo. Vocês entendem que o tamanho da implicação que tem essa função? O que é que ela pode trazer? Né? Então, essa função ela pode ser uma distribuição de probabilidade, ela pode ser uma transformação, né? Uma transformação de Fourier, por exemplo, uma transformada de Fourier, uma transformada de Laplace, que você muda o teu sistema de coordenadas, a forma como tu está trabalhando. Laplace, por exemplo, tu está trabalhando em X e o resultado vai estar em S, né? Fourier, você vai estar lá, frequência temporal, você pode ir para um ou outro, né? Então, você consegue trocar isso. E a função delta traz isso. E, além disso, ela tem algumas propriedades. Né? A forma como ela é definida. Né? Quais são elas também? A delta de x, você define ela como sendo 1 em x igual a 0, por exemplo, e 0 para todo x diferente de 0. Então, em um ponto, ela é infinito, né? Não é que ela é 1, né? É infinito, né? Isso aqui não é 1, não, é infinito. Em um ponto, ela é infinita, né? E quando você olha para qualquer outro ponto, ela é 0. Mas quando você integra ela, é 1. É que negócio louco, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito você ter isso, né? Porque você está dizendo que, para mim, que a integral de uma função que ela é infinita num determinado ponto, a integral dessa função é 1. Tá? Então, essa é a definição da delta de Dirac. Essa é uma das propriedades da delta de Dirac. Então, tu pode pegar alguns tipos de função e mostrar que alguns tipos de função são a delta de Dirac a partir das suas propriedades. Tá? Então, fazendo jus àquelas propriedades, você tem que a função é uma delta ou não. Beleza pura, César? Beleza. Davi, tu assistiu a aula referente a coordenadas curvilíneas, cara? Entendeu tudo? Davi? Sim. Sim? Ele falou no chat. Ah, Eu tava falando no chat. eu não vi. Então, a distribuição gaussiana, por exemplo, é uma delta de Dirac. A distribuição do tipo seno de x, L sobre px, né? Acho que é assim que se escreve. É isso mesmo? Eu não sei se é esse. Ou seja, tem algumas funções que são a delta de Dirac. Deixa eu ver se a gente vê aqui alguma coisa aqui mais fácil. Que eu não preparei nenhum exercício sobre isso não, cara. Delta de Dirac. Função impulso, delta de Dirac, né? Essa função aí que ele fala, né? Aqui é da FRJ. Você tem aqui uma delta, por exemplo, essa daqui é uma delta, né? Que ele já definiu. Só que ele definiu essa delta no intervalo, ó. Acontece isso no intervalo. Né? Então, você tem isso aqui, ó. Ele está falando dessa delta, como é que ela pode ser. Né? Exemplo dessa delta É essa. porque, tipo, nesse retângulo aí, ele tem área 1, né? É, Esse retângulo que é, tipo, diretamente proporcional. É, tipo, a altura é 1 sobre A e a base é A. Então, como você vai fazendo 1 sobre A aumentar, quer dizer, o A tendendo a 0, ele vai, tipo, mantendo a mesma área, que é 1, até Isso. infinito. até infinito, exatamente. É isso que ele está fazendo mesmo, exatamente. E essa função aqui representa exatamente. Essa função é uma... Professor, Hã? o Samuel pediu para resolver algumas questões de Dirac da página 36 do Griffiths.
Página 36 do brief, certo. Aqui tem a distribuição de probabilidade, a distribuição normal. Né? Cadê o Gristos aqui, cara? Tá aqui. Aí a distribuição normal, né? A distribuição gaussiana, né? Página 36. Olha só, é melhor abrir o PDF, que a gente pode ver a questão. Aqui fica meio abstrato assim de entender. Ah, verdade, cara, verdade. Aqui, tá aqui 125. Vamos lá, página 36. Vamos diminuir aqui para 100 para ver se dá certo. Deu não. 75, tá. O teorema, verifique não sei o que, não sei o que. Bora, macho. O mouse aqui tá com frescura. Aqui, não. Não, não é isso aqui, não. Teorema fundamental do Stokes, rotacional. Tinha exercício aqui no Griffiths, macho. Podia ter feito aqui no Griffiths. Rotacional. Cadê a página que eu tô aqui? Qual é a página aqui? Não, aqui ainda tá em outras cores aqui, não tá falando de... Diria que é bem depois. Tá na 33 ainda aí, ó. Tá aqui, ó. Ele vai definir, ó, diria que é a partir do campo elétrico na origem, né, em cima da carga, né? Tá aqui as propriedades da função de delta de Dirac. A primeira propriedade que ele pegou, a integral, delta de Dirac dx é igual a 1. A função vetor vezes delta de Dirac é igual à função em zero, né? Se você botar aqui delta menos x0, vai ser f de x0. Né? Ele colocou ali a integral. Ele foi discutindo em relação à área aqui. O exemplo que ele deu isso aqui vai ser 2 ao cubo, que dá 8. Né? Todo mundo entende isso. Aí vamos lá aqui, página 36. Tá aqui, né? Essa primeira questão aqui, por exemplo, não sei se vai dar para... Não, tá o verde aqui, tá o vermelho aqui. Essa primeira questão aqui, por exemplo, você tem a integral de 2 até 6 de 3x ao quadrado menos 2x menos 1, né? Delta de x menos 3 dx. Bom, pessoal, o que é que acontece aqui? Se você olhar lá a definição da delta, a delta de x vezes uma f de x, né? Isso aqui é igual a f de 0 vezes a delta de x. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso? Tá aqui na função aqui, amarra abaixo, amarra acima, né? Página um pouco mais acima, tá aqui. Que é a definição da delta, a integral da delta. Quando você pega f de x vezes a delta de x, vai ser f de 0, delta de x. Se você agora trabalhar com a delta, ó, que é aqui no exemplo, ele coloca, ele está calculando a integral de 0 até 3 da delta de x ao cubo vezes delta de x menos 2, certo? A função delta escolhe o valor x ao cubo no ponto x igual a 2. Portanto, a integral é 2 à terceira, que é 8. Ou seja, no lugar de você colocar x, você vai colocar o que tem aqui, ó, tem menos 2. Então, você vai colocar 2 ao cubo. Nesse caso aqui, seguindo essa mesma lógica, tá? O que é que você vai ter que fazer aqui no exercício? Você vai ter que simplesmente pegar esse cara que está aqui, né, do jeito que está ali a tua função, isso aqui vai ser igual, ó, tem menos 3 aqui, então você vai substituir o x por 3, então vai ficar 3 ao quadrado vezes menos 2 vezes 3, menos 1. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo isso? Sim, porque o argumento tem que ser 0, né?
Não é que o argumento tem que ser 0, né? O argumento vai ser 3. Não, eu tô falando o argumento da função aqui. Pois é. Tipo, Agora, tá x menos 3, aí tem que colocar o 3 pra ser 0. É isso? É como se você tivesse feito um deslocamento, na verdade. um deslocamento, uma translação. Né? Se você tiver f de x vezes delta de x menos x0, isso aqui vai ser a f de x0 vezes a delta de x. Tá? Então, aí você vai pegar aqui, vai substituir aqui, ó. No lugar de você ter que colocar f de x, que isso aqui é f de x, você vai colocar f de 3. Entendeu? Ah, entendi. Tá? Vai ficar f de 3. Aí você substitui. Aí ficaria ainda a delta de x, só que a delta de x tu está integrando de 2 até 6. Né? Aí tu tem que ver se esse 2 até 6 é a definição da tua função. Se você estiver pegando essa função, como você está pegando de todo o intervalo, né? Está pegando x igual a 3, então a integral vai ser 1. Né? Aí a integral da delta é 1. Aí mataria o resultado, né? O resultado seria 20. Mas Entendeu? se for fora do intervalo é 0, né? Se for fora do intervalo é 0. Né? Por exemplo, essa daqui, como é que ficaria o resultado? Vai ficar 0, tá menos 1x. Dá menos 1x, né? Aqui daria menos 1. E aqui, qual seria o resultado? Aí eu acho que não é 0 não, tá menos infinito. E quanto é o Tipo, ln dois. de 1? Ah, Todo mundo entendeu isso? Que aqui você teria o ln de 1, né? E a integral de menos infinito até mais infinito da delta. A integral da delta é 1, mas o ln de 1 quanto é? mas é. É 0. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso? Tá de boas? Essa daqui eu não sei não como é que ficaria não, porque você teria aqui menos x menos b. Tem que ver se esse b está no intervalo ou se não está no intervalo. O Samuel tá pedindo a C das 1.44. Essa questão aí que você tava marcando. Essa daqui, né? A C dá 1.4. Ó, tá vendo que a delta é de 3x mais 1. Tá? Então, para poder zerar isso aqui, ó, você teria que pegar x igual a menos 1/3. Para poder zerar, né? Então, você substitui aqui, ó. E se você pegar, tá no intervalo, né? Então, você teria aqui 9 vezes x ao quadrado, que seria menos 1/3. Isso ao É quadrado. tipo resolver a integral por substituição. Tipo resolver a integral por substituição, exatamente. Esse aqui daria 1/9, isso aqui dá 1. Né? Aí isso aqui seria 1 vezes a integral de menos 1 até 1 da delta de 3x mais 1 dx. Ou seja, esse resultado é 1, né? Beleza pura? Todo mundo conseguiu entender isso? Tá de boas? Sim, sim. Tá? Tem questão bem pior com a delta? Tem bem pior. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Como é o nível da prova? Como vai ser essas questões? É preocupante. O nível da prova sai com esse nível aqui de questões do Griffiths, questões do Eita Deus. Quebra-Gadael Machado, tem questões do Heiss-Milford. Heiss-Milford, acho que esse é o nome do livro. Mas são questões Quantos dias para que eu resolver? Quantos dias? Vamos se limitar ao Griffiths, bora se limitar ao Griffiths, é muito bom. É, sobre isso mesmo. Vamos seguir. Não. Bora. Eu não vou me limitar ao Griffiths, cara, porque tem solucionário, né? E como tem solucionário na internet, vocês não são besta, eu também não sou, certo? Se eu colocar só questões do Griffiths, você simplesmente pode ir lá olhar o solucionário, como algumas questões vão ser objetivas, e você olhar só coloca a resposta. Aí acaba... Ah, mas é tudo objetivo? Não vai ter nenhuma questão de... Vai ter questões objetivas, mas tem algumas questões que vão ser objetivas. E essa questão objetiva? Vai precisar colocar o... O cálculo, não. Ah, porque... Pensando naquele negócio de latex aí ficar... Não, algumas questões vão ser objetivas, né? Tem como colocar imagem no Moodle, tá? Ah, é verdade, tem uma opção lá para escrever. Enfim, então as questões de delta de Dirichlet, você tem que fazer mais ou menos essa brincadeira. Essa aqui, por exemplo, é bem interessante, esse tipo de questão, né?
que você também aplica para resolver a integral do tipo a integral de menos infinito até mais infinito de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx, por exemplo. Isso aqui é fácil de resolver, né? Essa daqui, essa integral. Mas quando você tem, por exemplo, integral de menos infinito até mais infinito, de x a n é elevado a menos x ao quadrado dx, com n variando de 0 a infinito, por exemplo. Qualquer seja esse n, né? E aí, como é que você resolve isso, né? Aí você tem que aplicar essas ideias aqui de derivadas. E essa função aqui é tipo uma delta também, né? Obviamente, está faltando a questão de normalização aqui. Que essa função é a distribuição de probabilidade. Aí tem outras questões aí que são... Primeira questão da prova. Hã? Primeira questão da prova. Primeira questão... não, essa aqui tá fácil, mas para ser questão de prova de vocês. Entenda que eu confio em vocês. Por isso que eu vou passar umas provas mais interessantes. Confio na capacidade de vocês, acredito nisso. Eu não confio na Mas nem eu capacidade. confio. Né? Só você mesmo confia na gente. Pois é. Se preocupem não, que tem coisa bem pior do que isso aí. Isso aí é função delta, essa função em parte de cálculo, isso aí é tranquilo. Mamão com açúcar. Verifica o teorema do divergente. Isso aqui tá aqui uma questão interessante, né? Que a gente poderia ter resolvido ela, né? Verifica o teorema do divergente. Aqui, calcula a integral de linha, né? Dessa questão. Também tá aqui já. Confira sua resposta usando o teorema de Stokes. Isso aqui também seria interessante, Davi, ter aplicado isso aqui. Esse problema 1.55. Cadê? Não sei se tem mais alguma coisa relacionada a delta aqui. Isso aqui é fácil demonstrar, essas partes aqui, todinha aqui. A integral é chamada vetor-área da superfície S. Se S for plana, então, o módulo de A é a área escalar originária, obviamente. Encontre a área vetorial de uma meia esfera. Isso aqui é dado. Eu pensei que tinha alguma coisa interessante. Encontre o divergente da função. Existe uma função delta na origem, como interessante. Qual é a fórmula divergente? Campainha aí, João. Estou vendo aí. Bom, galerinha, eu vou parar a aula por hoje, né? Aproveitar e atender essa campainha aí. Tá? Interromper aqui a gravação.